Fala, meus pequerruchos, agora eu quero que vocês façam a atividade referente ao Egito Antigo. Né? Eu quero que vocês sempre vão fazendo as atividades do módulo referente ao assunto que a gente estiver vendo. Qualquer dúvida, volta o vídeo devagarzinho. A gente vai começar pela parada obrigatória da página 7. Né? A gente vai fazer só as explicações de algumas questões para ajudar vocês aí na resolução. Tá? A primeira questão, ela traz o mapa para que você analise e consiga responder aí a letra A, a letra B, por aí vai. A letra A diz: aponte os principais aspectos geográficos relacionados ao território do Egito Antigo. Então, qual é o aspecto geográfico, né, do espaço aí do Egito Antigo? Então, quando a gente fala de geografia, a gente está falando da natureza, né? Também. Então, a gente vai falar o quê? Do Rio Nilo, né, que ele percorria aí toda a extensão do Egito. E a gente também tem o deserto da Líbia e o deserto da Arábia aí, cercando de leste a oeste o Egito. A letra B, ela vai dizer onde se localizam as principais cidades e templos do Egito Antigo. Você tem que lembrar aquela explicação que eu falei, de que tudo que é próximo ao Nilo é bastante habitado. Todas as moradias que é afastado do Nilo, né, em regiões mais desérticas. Então isso significa que onde é que ficava aí as principais cidades e templos do Egito Antigo? Próximo de onde? Né? Então vocês vão fazer aí essa associação. Na letra C, diz que com base no mapa e na leitura, né, de todo o capítulo que a gente pressupõe que vocês fizeram, tá certo? Explique por que a civilização egípcia, durante parte da sua história, ficou livre de invasões de povos estrangeiros. Então você tem que lembrar aí que durante o período, né, da história aí do Egito Antigo, não vou dizer a vocês se foi no Antigo, se foi no Médio ou no Novo Império, mas em algum desses períodos aí, alguma coisa ajudou o Egito para que as invasões estrangeiras não acontecessem, tá? A gente sabe que em determinado momento aconteceu, mas durante um bom tempo as invasões de povos estrangeiros não aconteceu por um fator que ajuda aí o Egito. E vocês vão voltar e verificar. Olha que a gente já falou lá na letra B, tá certo? A segunda questão vai vir 2 textos que vocês vão ler e vão interpretar esses textos, tá? Vai falando aí sobre o Rio Nilo, sobre inundações. A letra A da segunda questão vai dizer: para Heródoto, qual foi o fator fundamental para o progresso da sociedade egípcia? Então, se a sociedade egípcia ela prosperou, se a sociedade egípcia ela se deu bem, foi por causa de quê? De que fator natural que tinha no Egito e que permitiu com que todos ficassem ali? Lembra? Só lembrar e responder aí vai ser mais fácil para vocês. A letra B diz: com base no texto 2, o que explica o progresso da civilização egípcia? Né? Então só é você aí analisar o que é que diz o texto 2. O texto 2 vai falar o quê? Que o historiador grego Heródoto, né, ele visitou lá o Egito e disse que, né, aquele elemento natural era importante para a evolução do Egito, desconsiderando outras coisas. Que outras coisas foram essas que novos historiadores passam a considerar, certo? Está no texto 2. É tranquilo responder isso aí. A terceira questão vai dizer: no Egito Antigo, o governo dos faraós era vitalício e hereditário. Com a consulta de um dicionário, explique o que é poder vitalício e o que é poder hereditário. Só você pesquisar o que é a palavra vitalício e o que é a palavra hereditário. E aí você associa ao que? A poder, tá certo? Governo que comanda. Então, aquele governo vitalício, aquele governo hereditário tem essa determinada característica. Na quarta questão, já na página 11, ela vai trazer para a gente, para você explicar por que é que a constituição das famílias era muito importante aí para a sociedade egípcia. Gente, pensa bem, tem o pai e a mãe. Quando o povo ficar velhinho, tá velhinho, se não tiver quem cuide, então por que era importante ter muitos filhos, tá certo? Por que era importante constituir aí uma boa família para os egípcios?
Na quinta questão, vai falar da mulher, tá? Lembra que a gente falou aí sobre que o Estado egípcio, eles garantiam vários direitos às mulheres aí nesse período. Então o texto vai trazer aí sobre o papel da mulher, né? Aí já vai falar aí da nossa sociedade. Então a gente tem que sempre linkar, ou seja, ligar o que a gente estudou sobre o Egito com o que a gente sabe do nosso Brasil, tá certo? Para a gente ter aí um aproveitamento dos nossos estudos. Então vai falar que em 1940 a mulher tinha em média 6 filhos, hoje tem menos de 2. Isso fez com que a mulher entrasse no mercado de trabalho. A mulher hoje reduziu a quantidade de filhos, mas em compensação a gente tem uma população mais idosa do que o que se teria se ela tivesse mais filhos. Só que aí a renda feminina ela trouxe segurança para a mulher. Pronto. E aí o texto é mais baseado nisso, né? A mulher tem dinheiro agora, então a mulher se sente mais segura sem depender do homem, tá? Agora a letra A. Vamos para as perguntas. Descreva, com base no que você leu, as características da família nas últimas décadas da atualidade. Então só é você aí descrever com base no texto. Você leu o texto, eu acabei de dizer a vocês, né, a questão da transição, a mulher que tinha mais filhos, a mulher que tem menos filhos agora, e o que é que aconteceu, e aí você descreve aí na letra A. Na letra B, de que maneira essa nova tendência familiar transformou a vida das mulheres? Lembra que eu falei? Se a mulher tem menos filhos, logo ela conseguiu o quê? Entrar onde? Melhorar o quê? Tá certo? Letra C. Com base no texto e em seus conhecimentos, aponte uma semelhança ou diferença entre a realidade das mulheres egípcias e a realidade das mulheres brasileiras. Então, gente, pelo amor de Deus, é muito fácil. Lembra que a gente estudou que na sociedade egípcia, quanto mais... Está no quarto. O quarto lhe ajuda a responder isso. Só é você comparar a resposta do seu quarto com o texto desse quinto aí. Tá certo? Vamos para a sexta questão. A sexta questão, ela vai dizer, observe as imagens a seguir que ilustram diferentes moradias no Egito Antigo. Então a gente tem aí tipo de moradias diferentes. Lembra que eu falei do que é que dependia a arquitetura da moradia? Entendeu? Em sua opinião, o que justifica em uma mesma sociedade a existência de modelos distintos de habitação? Então, isso é uma resposta que você tem que dar, tá? É uma resposta pessoal. Você vai refletir por que é que aqui em Cachoeira ou dentro da sua cidade tem casas de um jeito e casas de outro jeito. É só por causa do gosto? Então vocês analisam aí direitinho, tá certo? Então, o que é, letra B, viu? O que é possível perceber em comum entre as duas construções representadas? Então, aí, especificamente a do Egito, elas têm características em comuns, tá certo? Então, você vai olhar e tentar perceber o que é em comum. Lembra do fator calor no Egito, né? E por isso eles precisavam fazer isso em todas as casas. A letra C diz... Explique de que maneira o clima predominante no Egito influenciou as construções. Ixi, falei. Falei, já tinha falado. Ó. Já sabe, né? Então, por isso, a gente tinha que ter várias aqui. Para, vente. Pegou aí? É fácil essa. Muito calor, logo a gente precisa de ventilação, tá certo? Vamos para a sétima questão da nossa parada obrigatória. O livro você vê como é, né? Vem o texto, vem questões, depois vem mais conteúdo e vem questões para não pesar para vocês, tá certo? Mas qualquer dúvida, pode ir lá falar no grupo do WhatsApp que a gente vai estar aí respondendo. Lembrando que a gente vai utilizar, vocês vão utilizar, aliás, tanto estudando as questões como estudando o texto para poder responder a sua avaliação. A sétima questão diz, analise a imagem a seguir. Então eles colocam aí uma imagem. Olha aí na imagem do seu livro, certo? Identifique a atividade econômica representada na imagem e explique sua importância no Egito Antigo. O Egito Antigo já gostava de expressar o cotidiano dele nas artes. E no cotidiano representado na arte, vocês percebiam aí as diferentes atividades das classes sociais aí no Egito, certo? Então, qual é a atividade econômica representada aí nessa imagem, tá? E aí vocês vão descrever, só olha a imagem, veja o que é que estão fazendo, associa o que a gente estudou,
certo? Sobre atividade econômica e descreva, tá? Na oitava questão diz, analise o texto a seguir. Fala do papel dos impostos. Vamos ter um papo interessante agora. O papel dos impostos em qualquer parte do mundo é fomentar o desenvolvimento social, financiar projetos voltados à população, e etc, 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 etc. Vamos lá. Hoje, aqui, quando você compra uma balinha, um queimado, um cachorro-quente, um hambúrguer, um refrigerante, um suco, em qualquer lugar que você compra, o valor que você paga já está incluso o imposto, já está embutido ali o imposto. Ou seja, quem é que paga o imposto no país? Todos nós. Quem compra paga imposto, certo? Então, se eu comprei aqui essa maçã que já oxidou toda, de tanto eu comer aqui para aliviar a voz. Se eu compro aqui essa maçã vem imposto? Já vem com imposto, eu já pago esse imposto no valor que eu pago pela maçã, tá certo? Então, professor, para onde é que vai esse imposto todo? Então, se a gente compra no supermercado Pereira, se a gente compra no comercial Ali Souza, se a gente compra em qualquer venda, a gente está dando imposto para eles ou imposto para o governo? Para o governo, porque a gente dá para eles e eles pagam esse imposto ao governo, entendeu? Então, todo mundo, resumindo, paga ao governo. O que é que o governo faz com esse dinheiro? O governo, com esse dinheiro do imposto, né, que junta muito dinheiro, ele deve investir nas construções públicas, nos serviços públicos que a gente tem e que é uma coisa de todo mundo, que é coletivo. Por exemplo, quem é que limpa a sua casa? Obrigação sua se você limpa, brincadeira. Quem é que limpa a sua casa? Vocês mesmos que moram na sua casa, não é isso? Mas quem é que limpa a rua? Então a gente tem profissionais que limpam as ruas, profissionais que trabalham para a prefeitura, serve a gente no caso, entendeu? Então, se a rua está limpa, é porque os profissionais da prefeitura que trabalham lá recebem dinheiro para limpar. De quem é esse dinheiro que os profissionais da prefeitura recebem para limpar a rua? É meu e seu, dos impostos que a gente paga com a mercadoria que a gente compra, entendeu? Então, tudo que a gente compra, a gente paga um imposto, porque esse imposto é revertido em ações para nós mesmos. A questão é que esse texto está falando aí que a taxa de impostos que a gente paga é alta, ou seja, os produtos que a gente consome, eles podiam ser mais baratos, mas eles são caros porque os impostos que estão incluindo neles, são caros. E aí, por esse motivo, a gente tem o Brasil aí equiparado ao Reino Unido, ao Canadá. São outros países que também têm taxas de impostos altas. Letra A. Você concorda que os impostos devam ser obrigatórios aos cidadãos? Justifique sua resposta. Eu já lhe disse o porquê que a gente paga imposto e o porquê que é necessário e o que é que o governo faz com esse dinheiro. O governo faz um bocado de coisa, né? Tem Bolsa Família, tem construção de pontes, de represa, reforma de cidade, muita coisa para se fazer, né? Ministério do Transporte, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e por aí vai. É muita área que o governo tem que... Mas será que o governo faz de forma satisfatória? Vamos lá. Então você vai olhar aí essa letra A, se você concorda, você coloca aí e dizer o porquê. Nunca responda sem dizer o porquê, tá certo? Letra B, comente o seguinte trecho. O problema por aqui é que o retorno que a população brasileira tem desses impostos nem sempre é satisfatório. Então eu quero que você comente sobre isso. O que é que você acha que esse texto quer dizer? Tá certo? Retorno, ou seja, o que volta para mim, tá? Letra C, explique de que maneira os camponeses egípcios pagavam os impostos aos estados. Aí você vai lá no assunto e como é que esses camponeses pagavam os impostos, tá certo? E aí você vai colocar aí. E também explicar a importância do governo egípcio. Toda vez que falar a palavra Estado, gente, está se referindo a governo, tá certo? Estado é aquele que controla o espaço, que controla o território. Ou seja, o Estado aqui em Cachoeira é quem o governo do prefeito Tato, a prefeitura. Só estou dando exemplo, tá certo? Então, explica a importância do Estado egípcio para o desenvolvimento das práticas agrícolas. Então, o que foi que o governo fez para que tivesse uma boa atividade agrícola, uma boa plantação no Egito, tá? E aí vocês vão olhar e vão responder.
A nossa parada obrigatória, a última questão dela, é a 10ª questão, a 10ª e a 11, e a 11ª questão. A 11 é ótima. Na página 18, a página 18 tem aqui: indique quais foram os códigos de escrita desenvolvidos pela civilização egípcia e explique a diferença que havia entre elas. Então vocês vão lembrar que a civilização egípcia, ela desenvolveu não só um código escrito, ela desenvolveu tipos, e cada uma servia para uma coisa, tá certo? Cada uma tinha uma utilidade. Volta lá no vídeo que você vai saber para poder responder. 11. O pensamento científico, científico é conhecimento, ciência. O pensamento científico egípcio se desenvolveu buscando soluções práticas para o desafio do cotidiano da sociedade. Com base nessa informação, justifique por que a matemática e a astronomia se tornaram muito valorizadas no Egito. Por que eles precisavam usar matemática? Por que eles precisavam usar astronomia? Entendeu? Então, ó, vai aí associando tudo que eles construíram, tudo que eles precisavam, como era a vida deles, e aí vocês ligam aí a essas ciências, a esse conhecimento, que é a matemática e a astronomia, tá certo? Então, astronomia é o quê? Coisas lá do céu, tá? Pá. E eles faziam o quê? Plantavam. Depende de quê? Vai associando aí e vocês vão conseguindo responder. Tem a 12ª questão, na página 19, que tem uma imagem, certo? Tem aí um defunto. Tem um defunto aí sentado, deitado, né? Aonde Deus é que sabe. Ele está sendo enfaixado de que Deus é que sabe. Brincadeira. Aí a técnica da mumificação, tá certo? A técnica da mumificação era massa, gente. Eles tiravam os órgãos do corpo, sabe? Eles conservavam todo o corpo. Eles passavam unguento, óleos, mirra no corpo para poder conservar. Passava o linho, que a gente chama de gases hoje, né? Passava o linho, passava aquela atadura todinha ali na pessoa. E aí colocava no sarcófago, colocava os órgãos em canoplas, que são as vasilhas, né? E também colocava os tesouros da pessoa ali naquelas vasilhas. Pergunta: a civilização egípcia foi marcada pela elaboração, ou seja, a construção aí de diferentes procedimentos aonde na medicina, tá? Porque conservar um corpo morto só pode ser obra da medicina. Explica o significado do procedimento desempenhado pelos cidadãos egípcios na cena reproduzida. Então vocês vão me explicar aí o que é que está acontecendo na cena. E nem bote só que é a mumificação. Eu quero um negócio explicado direitinho aí. Olha a explicação que eu dei. Pronto? Vamos lá. Encerrei aqui a parte da parada obrigatória. E aí vai ficar mais fácil, tá? Vocês vão aí dar uma olhadinha na parada complementar. Todos esses trechinhos que tem aí, passo a passo, etc. Vocês leem e o que tiver para resolver, vocês resolvem, tá certo? Responde aonde, professor, as respostas? No caderno. Fotografa e manda para o e-mail do prof. Valeu? Beijos. Não vai ficar muito grande se eu for explicar a parada complementar. Mesma coisa. Vocês conseguem, de boa. A aula tá aí. A letra A do primeiro da parada complementar é: como eram chamadas as primeiras comunidades agrícolas egípcias? Lembra como era chamada? Era dividida em nomos, etc, etc, etc. Explique o que justificou nesse período o surgimento dos nomarcas. Por que surgiu alguém para controlar, tal. Lá no início do vídeo da aula, tá certo? Aí você volta aí o seu vídeo. Leia e responda os itens a seguir relacionados à história do Egito Antigo. Por que a coroa do faraó era constituída de duas cores? Ali no livro tem umas curiosidades ali do lado que explica isso, tá certo? O que é que elas historicamente representavam. Então, lá no início do assunto, vai ter aí uma tirinha. Você sabia, curiosidades, tudo que você vê no livro, vocês leem, que é importante para vocês conhecerem também. Não fica só no que eu falo, tá certo? Beijos e até a próxima aula.